Bom dia, meu amor! Olha só, chuvinha, sabadão, é uma delícia para eu ficar estudando, que eu adoro. Mas enfim, antes de eu começar isso e essa maratona, que pelo jeito vai o dia inteiro, eu resolvi, acabei de chegar do Seu Pedro. Seu Pedro, eu resolvi fazer esse vídeo. Seu Pedro é um senhor incrível que tem uma horta aqui próxima da minha casa, que é maravilhosa, orgânica e que ele molha essa planta com água de poço e que eu rezo, né, para ser um lençol freático bem, que esse poço seja bem profundo e que não esteja contaminado, porque até isso a gente tem que começar a pensar, né? Tá, eu compro verdura orgânica, mas com que água ela é regada? Porque a nossa água, ela tem muita coisa. Principalmente, qualquer água no Brasil tem flúor, coisa que vários países já não tem mais. E o flúor é um dos responsáveis para deixar a gente um pouquinho mais burro, né? Porque ele entope a nossa pineal, enfim, um milhão de coisas, mas não é nem esse o assunto. O assunto é o seguinte: muita gente me pergunta, Cláudia, mas você só come isso, né? Vira e mexe eu escuto isso, principalmente quando eu posto alguma foto malhando, enfim, as pessoas me perguntam muito, caramba, mas pô, corpão, isso e aquilo, como é que você faz? Falei, tá, vou falar, vou fazer um vídeo disso. E o que mais me vem hoje na minha cabeça é o seguinte: é, as pessoas pensam muito em se manter, né, estar magro, né? Ficar magro, ficar forte, tudo isso. Isso é entre aspas, um modismo e as pessoas, muitas, fazem isso a qualquer preço e de que forma e tal. Enfim, eu sinto hoje uma diferença muito grande porque emagrecer para mim talvez não seja tão difícil quanto se manter por muitos anos bem e naquele peso desejado. Isso exige muito mais disciplina, isso exige escolhas, isso exige desejo, isso exige um monte de coisa. Mas uma das coisas que mais facilita a nossa vida é a partir do momento que a gente começa a compreender o que é de fato estar com um corpo nutrido, muda tudo. Porque a nutrição, eu não sou nutricionista, tá? Eu tô falando assim, o que eu me sinto mais nutrida é sim quando eu comecei a colocar uma quantidade gigantesca de verdes dentro do meu corpo. Então tem gente que fala assim, ah, mas eu como salada, né? Assim, a minha dieta para eu me manter forte e magro e seco e tal, e pegar e tá pele, porque eu tô muito malhado e tal, é ovo, frango, batata doce, né? Mais ou menos uma base, carnes magras, carboidrato carboidrato bom, né? Que a gente fala. Tá, mas. Ah, e você come salada? Ah, como? Quanto? Ah, eu ponho lá, sei lá, 2 folhas de alface, 2 de rúcula, um tomatinho. Ou, eu como um pouquinho de um palmito. Ah, eu como. Então, assim, não é só uma questão. Eu não sou contra ovo, não sou contra batata doce, não sou contra frango, pelo amor de Deus, maravilhoso. Só que só isso é muito pouco. A gente não consegue se nutrir só com isso, né? Então, eu cheguei agora, eu tô olhando para cá porque eu tô vendo elas ali, né? A quantidade de verdes que eu misturo. E eu falei, seu Pedro, isso daqui para mim vai até terça, quarta-feira, porque eu como muito. Quanto você come de salada? Muito. Eu amanheço tomando suco verde com muita verdura. Eu coloco tudo que você imaginar dentro desse suco. E claro, rezando para de fato eu estar comendo algo sem agrotóxico nenhum, né? Mas tudo é uma, tudo é possível. Mas essa quantidade de verde, de frutas vermelhas, frutas que têm pouco açúcar, né? Um índice glicêmico baixo, é, como sim batata doce, como eu não tenho comido carne, né? Nem frango, nem peixe, nem no meu dia a dia eu não como.
Claro, você não faz exceção nunca, você não come uma pizza nunca, você não come um bolo de chocolate nunca. Eu sou apaixonada por tudo isso, né? Óbvio, como sim, raramente, porque eu sei que o glúten me faz mal. Mas você é celíaca? Não, não sou. Só que eu fiz a experiência em mim e eu sei que ele me inflama, assim como inflama qualquer um de nós. O leite. Mas o leite tem proteína, o leite faz bem, mas o leite te inflama. E os derivados de leite também te inflamam. Nossa, eu tô falando muito mais de saúde do que simplesmente de alimentos que vão te emagrecer, né? O que não existe uma escolha, por exemplo, para se manter, que você olhe para um bolo de chocolate e um prato de salada. Isso não é uma escolha. Isso não é de Deus fazer um negócio desse. Porque é óbvio que o bolo de chocolate é muito mais gostoso. Só que a partir do momento que você começa a se acostumar, que o seu corpo começa a acostumar a estar nutrido, são escolhas automáticas. Então, assim, se você tem no seu dia a dia ainda abrir latas, ainda abrir saquinhos, ainda comprar comida pronta, comida processada, eu tenho uma notícia para te dar. Fatalmente, em algum momento da sua vida, você vai ter alguma doença. Não tem como fugir disso, porque a gente tem que começar a compreender o nosso terreno biológico. A gente tem que começar a compreender que toda doença, toda ou praticamente a maior parte delas, mais de 90% das nossas doenças, começam no intestino. Então, qual é a qualidade do seu intestino? Qual é a qualidade do seu corpo? De que forma você está se nutrindo e nutrindo as suas células? E nutrindo literalmente isso tudo. Quando você começa a fazer escolhas que te nutrem, mais do que se esse alimento me engorda ou não, se ele tem caloria ou não, se ele é o que te faz bem. Porque, por exemplo, quando eu falo de verdura, quando eu falo de frutas, eu estou falando muito mais do que só os benefícios que ela tem em termos nutricional, né? De ferro, de vitaminas, disso e daquilo. Eu estou falando da energia que ela recebe do sol. Eu estou falando do que ela tira da terra. São nutrientes, isso é vida, né? É a quantidade de luz que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, quando as pessoas falam, você é um ser de luz, quando alguém fala isso para você, de fato você é. E quanto de luz você está colocando para dentro do seu corpo? Pode parecer uma viagem, mas isso é física. É física. Se você parar para estudar o que tem em cada molécula, em tudo, isso, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que não é uma viagem, não é esse papo de energia, não que eu esteja tirando onda, muito pelo contrário, eu gosto, eu medito, eu acredito de verdade que nós somos energia. De verdade. E não só acreditar pelas coisas que eu sinto, como acreditar pelas coisas que eu estudo, pela física, pelo que hoje a ciência explica e que tem milhares de estudos de base científica séria, falando a mesma coisa. Então, assim, a quantidade de alimentos vivos que você coloca para dentro de você vai te manter mais tempo saudável e vai te manter mais tempo em forma, porque isso não te inflama, isso não te engorda. Então, as pessoas falam, mas você pensa o tempo inteiro se você vai emagrecer ou não? Não, eu não penso. Literalmente eu não penso, eu como. Mas você come quanto? Eu como muito. E o dia inteiro, assim, eu como. Mas eu tento não comer, tento tomar líquidos praticamente até o meio-dia e depois eu começo a me alimentar. E eu como até praticamente, no meu dia a dia, 6, 7 horas da noite. E depois eu fico sem me alimentar. Não é bem um jejum intermitente, porque eu tomo suco verde e tal. Mas já fiz muito intermitente, gosto de jejum, acho o jejum espetacular para algum motivo, né? E eu só faço coisas relacionadas à saúde e não necessariamente relacionado a peso, isso, né, assim, essa questão mais de emagrecer.
Mas o que eu posso te dizer é, pense nas suas escolhas, na escolha que vai fazer você ter mais luz, que você seja um ser iluminado, feliz, porque isso também vai te trazer uma alegria que você nunca sentiu. E eu posso te dizer de carteirinha, porque realmente isso é uma verdade. Tenha um dia maravilhoso e abençoado.